sejam todos bem-vindos. Mais uma vez ainda neste formato digital, ainda não temos a oportunidade de estar todos juntos e numa sessão presencial, espero que tal possa suceder em breve. Hoje vamos falar de concentrações e de controle de concentrações. Portanto, vamos tentar perceber um bocadinho qual é o impacto desta pandemia ao nível do controle de concentrações em Portugal. A semana passada, para aqueles que estiveram connosco, fizemos uma sessão dedicada ao enforcement e, portanto, a práticas restritivas da concorrência, e esta semana vamos falar de controle de concentrações. Nós vamos ter, e vou explicar um bocadinho como vai estar organizado este webinar. Vamos ter intervenções, enfim, eu vou fazer uma pequena introdução e vou tentar abordar aquilo que pode ter mudado ou não no controle de concentrações face àquilo que são aquisições de crise, empresas que estão efetivamente numa situação mais deficitária e que nesse sentido podem ver numa aquisição, portanto numa concentração, a única alternativa possível para salvar o negócio. Vamos ter o Bruno Zezer Barradas a falar de gun jumping e já vamos ver em detalhe o que pode ser o gun jumping e todas as variações de gun jumping e, nomeadamente, aquilo que pode ser a intervenção da Autoridade da Concorrência sempre que considere que no quadro de uma concentração uma empresa assumiu ou está a tentar assumir o controle antes da implementação dessa concentração. Depois vamos ter uma intervenção do Luís Bordal e Sá, que me parece francamente interessante e vamos ver porquê, que vai refocar agora no novo regulamento sobre Foreign Investment, no fundo investimento estrangeiro non-EU em Portugal e que impacto é que isso pode ter numa aquisição, e no fim faremos dentro do possível, e se o tempo nos permitir e esperamos conseguiu, alguma discussão sobre estes temas. A ideia é percorrermos rapidamente estes vários temas e depois deixarmos algum espaço precisamente para a discussão aberta e franca sobre qualquer um dos temas. Deixem-me só dizer-vos, o formato para colocar questões, enfim, como observarão através desta plataforma, tem que ser necessariamente através daquele campo do Q&A por escrito, enfim, o sistema não permite neste caso uma intervenção, se quiserem, com vídeo e com voz. Em todo caso, não se preocupem, podem colocar qualquer questão, ou durante ou mesmo a posteriori, e nós responderemos a todas as questões que possam ter. Avançando para o primeiro tema, a questão é um bocadinho esta. O que é que nós temos de perceber? Nós estamos todos a viver um tempo que é francamente, atrevo a dizer, à semelhança da perspectiva chinesa, é quase um tempo interessante, no sentido que muitos de nós nunca tínhamos experienciado um cenário destes, e isto está a ter e vai continuar a ter um impacto muito grande na economia nacional. E a questão é perceber se num cenário de crise eu vou ter mais ou menos facilidade em vender um negócio, em comprar um negócio, e como é que isto é perspectivado pela Autoridade da Concorrência. Ora bem, se calhar começando só pelo princípio, e não perderei muito tempo com isto, a questão se calhar é a seguinte: para que o controle de concentrações? Bem, o controle de concentrações existe em Portugal, existe na União Europeia, existe basicamente em todas as jurisdições do mundo que têm regras de concorrência, e a lógica é um bocadinho esta. Fazem-se dezenas ou centenas de operações de concentração por ano, há uma percentagem ínfima que, quando preenche determinados critérios de notificação, tem que ser analisada pelas autoridades de concorrência. As autoridades de concorrência se calhar gostariam de analisar mais, mas porque não é simplesmente execuível, no fundo cria-se aqui um cut-off artificial através de thresholds estabelecidos com base em experiências já de muitas décadas, através dos quais
se percebe bem, à partida, uma operação que preenche estes limiares, e podem ser de volume de negócios, em Portugal também de cota de mercado, são suscetíveis de poder gerar mais dúvidas. E, nessa medida, carecem de ser analisados por uma autoridade da concorrência. Eu não vou entrar propriamente nos detalhes de quando é que é notificável ou não é notificável, mas para terem uma noção, em Portugal notificam-se mais ou menos 60 a 70 operações por ano, ou seja, é uma percentagem muito pequena das transações que ocorrem numa base anual, como todos imaginarão, e precisamente porque estamos balizados por critérios, se quiserem, de dimensão agregada entre um adquirente e um adquirido. Enfim, só em 30 segundos, se tivermos um volume de negócios combinados superior a 100 milhões, se tivermos uma cota de mercado superior a 50%, é fácil de determinar. E depois, ainda se tivermos ali um critério misto, uma cota entre 30% a 50% de mercado, e em que cada empresa tenha pelo menos 5 milhões de euros, temos que notificar e, portanto, temos que obter uma autorização prévia da Autoridade da Concorrência para poder implementar o negócio. Ou seja, não são todas as operações que são notificadas, são apenas algumas, e a maioria, a esmagadora maioria dessas operações são aprovadas pela Autoridade da Concorrência em primeira fase. O controle de concentrações não é um problema, é efetivamente uma formalidade que muitas vezes tem de ser cumprida, e, se quiserem, em cada 100 há uma operação, mais ou menos, normalmente a nossa experiência é que há uma operação por ano que gera problemas e, portanto, pode permitir à Autoridade da Concorrência avançar para uma segunda fase de investigação ou impor remédios ou no limite a proibir. Mas isto efetivamente é uma percentagem muito, muito pequena de negócios. Agora, o que é que muda efetivamente aqui com a pandemia? Porque a verdade é esta: eu, se hoje comprar uma empresa e admitindo que estou a comprar uma empresa que à partida cumpre ou pode cumprir estes limiares, sendo que o mais difícil por vezes determinar é o da cota de mercado, porque qual é o mercado efetivamente que devemos ter em atenção? Há a prática decisória, a experiência anterior, há um conhecimento que as próprias empresas detêm dos respectivos mercados onde atuam, mas às vezes não é fácil, o mercado nem sempre é transparente, não há informação coligida sobre os diferentes operadores, portanto, eu posso nem sempre conseguir determinar com rigor qual é o mercado relevante. E, portanto, fico ali naquele limbo de dúvida: tenho ou não tenho de notificar? As consequências, como a maior parte de vós saberá, são graves, ou seja, eu posso incorrer numa infração e, desde logo, o negócio é nulo e não se considera que possa produzir efeito. Agora, o que muda com a pandemia? Bem, vamos ver. Primeiro, nós verificamos que há aqui setores que não parecem especialmente afetados pela pandemia. Pensem, por exemplo, nas vendas online, etc. Em princípio, até será um setor que está claramente em crescimento face à pandemia mais recente. Mas depois temos claramente setores que são temporariamente afetados pela pandemia, ou seja, percebe-se que há aqui um choque, mas que rapidamente, enfim, se calhar não tão rapidamente como desejaríamos, mas poderão efetivamente recuperar depois de ultrapassada esta crise. Mas há setores que parecem, pelo menos à data de hoje, estruturalmente afetados. Pensem na aviação, na hotelaria, na restauração, no retalho. Temos aqui vários setores que poderão ser estruturalmente afetados pela pandemia. E já agora só uma nota que se aplica também ali ao segundo ponto, de setores temporariamente afetados, podem vir a recuperar, mas no imediato vão seguramente enfrentar problemas graves de liquidez, o que poderá pôr em causa, desde logo, a sua capacidade para cumprir com obrigações financeiras, etc. E a questão é que, precisamente, se quiserem, nestes dois setores, os temporariamente afetados, empresas temporariamente afetadas e empresas estruturalmente afetadas, podem surgir, efetivamente, muitas oportunidades de concentração, ou seja, pode ser a oportunidade de salvar um negócio que ainda está a operar
e que ainda tem a possibilidade de ser salvo se for intervencionado, não pelo Estado, mas por uma empresa, um fundo, um concorrente, que possa efetivamente querer investir e ver ali uma oportunidade de negócio. E a questão é perceber se este tipo de aquisições vai enfrentar ou não exatamente os mesmos constrangimentos de natureza substantiva e processual que qualquer outra operação realizada há 1 ano, há 2 anos. Ou se uma autoridade da concorrência vai olhar para a pandemia como um fator possivelmente mitigante de problemas que possam resultar dessas concentrações. Eu aqui fazia já um primeiro parênteses e entrando aqui no que muda e procurando precisamente perspectivar qual deveria ser a atuação da autoridade da concorrência. Enfim, como muitos também saberão, eu quando estou sujeito a uma notificação prévia, basicamente tenho que ficar quieto. Tudo fica suspenso à espera dessa autorização. E por isso é que, muito frequentemente, quando muitos de vós estão a negociar um SPA, lá aparecem os chatos da concorrência a dizer, olha, calma, vais ter que ter aí uma condition precedent e vamos ter que prever aí a necessidade de autorização de uma autoridade de concorrência, da Comissão Europeia, e que vai levar X meses ou leva X tempo a obter e, portanto, não podes implementar imediatamente o negócio. O que num cenário de crise pode ser dramático, ou seja, a questão é, a crise espera pela autoridade, ou seja, eu posso estar 6 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, à espera de uma autorização para efetivamente tomar controle, assumir o controle de uma empresa e começar precisamente a adotar medidas tendentes a salvar esse negócio? Talvez não, manifestamente talvez não. E nesse sentido parece-me que efetivamente as autoridades poderiam e deveriam olhar com muito maior benevolência para a possibilidade de derrogação do dever de suspensão. Ou seja, quando notifico, a lei diz e estabelece que está obrigado a um dever de suspensão e que pode ser derrogada em circunstâncias absolutamente excepcionais, e a verdade é que esta ferramenta raras vezes é usada, porque o teste legal necessariamente é um teste apertado. Agora, parece-me que em tempo de crise, e se pensarmos aqui no que eu comecei por dizer, a estatística penso que favorece esta ideia, 99% dos casos, ou mais de 90% dos casos, seguramente, não têm problemas e são resolvidos em primeira fase sem compromissos. O que me parece que é um indicador suficientemente forte para poder olhar-se para a derrogação a este dever de suspensão com maior amplitude e maior flexibilidade. Basta pensar tudo o que sejam operações simplificadas, portanto, imaginem, não há qualquer overlap horizontal ou vertical, temos cotas de mercado relativamente baixas e, portanto, pode ser só uma intervenção de um fundo a comprar um negócio que precisa basicamente de uma injeção de capital e que não vai ter qualquer problema de concorrência. Parece-me que poderia dever prosseguir com outra celeridade e não ficar propriamente à espera de uma autorização. Eu sei que é rápida, a autoridade nisso tem melhorado constantemente os seus esforços de adotar decisões mais rápidas e, portanto, um processo simplificado, um processo de primeira fase, muitas vezes é decidido num mês e meio, mês e meio, mas ainda assim, entre um eventual contacto pré-notificação, a parte toda de preparação da notificação, a notificação propriamente dita e uma autorização, podemos perder aqui algum tempo, que muitas vezes é crucial numa altura destas de crise para inverter a situação de uma empresa deficitária. O que é que nós provavelmente vamos ter fruto da pandemia? Maior consolidação em alguns mercados e, efetivamente, aquisições de crise. E isto vai explotar um conjunto de notificações novas à autoridade, para as quais ela poderá olhar com maior ou menor benevolência ou poderá continuar, enfim, como alguém dizia, a olhar para a velha máxima de as crises são temporárias, mas as concentrações são permanentes. E, portanto, não querer assumir o risco de deixar escapar uma concentração que possa suscitar problemas. Qual é o desafio aqui? Em controle de concentrações, nós olhamos sempre
para o futuro, que é uma coisa bastante difícil. Ou seja, a análise é prospectiva. Imaginem, se hoje o banco A comprar o banco B, ou se um fundo decidisse comprar uma Galp, uma EDP, ou um concorrente decidisse comprar a PT ou a nós, etc., a análise que teria de se fazer seria perspectivar no futuro, ou seja, concretizando-se esta operação, o que acontecerá ao mercado e, portanto, a concentração trará ou não trará problemas à estrutura do mercado. E é sempre uma análise prospectiva. Ora, em cenário de pandemia, é muito difícil fazer esta análise prospectiva. Existe uma incerteza brutal sobre a forma como os mercados vão evoluir, como os setores vão evoluir, e entramos aqui num cenário ainda mais complicado de análise, que consiste precisamente na determinação de qual era o contrafactual. O contrafactual, se quiser, eu quando estou a fazer uma análise de concentrações, eu tenho que perceber o que é que acontecerá se a operação, se for autorizada e se puder realizar, mas muitas vezes também tenho que perceber o que é que aconteceria no mercado se eu bloqueasse esta operação. Qual seria o cenário oposto? Portanto, como é que o mercado evoluiria na ausência dessa concentração? Ora, para isto, normalmente, enfim, quem já passou pelo processo de notificação de uma concentração à autoridade, sabem que o ponto de referência, isto é quase paradoxal, é sempre o passado, ou seja, nós determinamos a obrigação de notificar com base no último exercício, nós aportamos à autoridade prova dos últimos 3 anos, ou do último ano, e tentamos a partir daí fazer um exercício prospectivo, dizer, bem, e como é que serão os próximos 3 anos? Ora, parece evidente que há aqui um desafio para as autoridades de concorrência em todo o mundo, é que esta mecânica pode não funcionar neste cenário de pandemia, porque o valor probatório de documentos preparados o ano passado, por exemplo, é nulo ou quase inexistente, ou seja, pensem que alguém o ano passado contratou uma consultora para fazer uma projeção da evolução de determinado segmento de mercado, de forma de crescer ou de expandir, ou pelo contrário, a forma de contrair. O valor desse tipo de estudo para uma autoridade hoje, enfim, é francamente relativo porque a pandemia veio reconfigurar completamente alguns mercados e a forma como as empresas estão no mercado. E, portanto, pode não ser de especial utilidade perceber que há 1 ou 2 anos se perspectivava uma determinada linha de crescimento, de expansão ou de contração da procura. É muito difícil fazer este exercício. O que nos leva, e vão ver, parece-me, a uma necessidade, efetivamente, de alguma flexibilização dos instrumentos de análise. Um outro tema que me parece que passa a estar em cima da mesa é a própria robustez da definição do mercado. Ou seja, pensem até em exemplos, se calhar, mais concretos. Muitas vezes nós, quando olhamos para um mercado, desagregamos o mercado em função de determinadas características de procura, que, se calhar, ao longo deste ano, e provavelmente durante se calhar o próximo triênio, se modificaram drasticamente o comportamento da procura. Não é hoje o que existia no passado e provavelmente não vai ser o que existirá amanhã. E, portanto, isto, na medida em que a definição de mercado relevante tem muitas vezes por base, desde logo, mais até do que a oferta, as características da oferta, as características de procura, esta mudança de comportamentos e de padrões de procura podem mudar drasticamente as funções de mercado. E, portanto, temos aqui um desafio grande, que é, por um lado, uma empresa vai estar a tentar salvar o negócio, a autoridade vai, por uma questão de risco, estar a tentar olhar para aquilo que são as ferramentas clássicas de análise, e aí é que as coisas poderão começar a falhar, porque os instrumentos clássicos de análise podem não quadrar perfeitamente com este cenário. Agora, admitindo, e é nisto também nos devemos focar, que eu compro um negócio, tento adquirir um negócio que está, enfim, a situação deficitária, e que esse negócio suscita problemas. A questão é, eu tenho mais facilidade em adquiri-lo agora do que antes da crise? Bem, e aqui entramos numa discussão francamente complicada, sempre foi complicada e não sei se vai ser mais fácil hoje,
é esta ideia de eu poder alegar, se quiserem, uma failing firm defense, portanto, a ideia de que a empresa está, se quiserem, quase numa situação de insolvência, pré-insolvência, e que, enfim, no passado nunca foi olhada com muito interesse pelas autoridades de concorrência, muitas vezes olham com alguma desconfiança para esta ideia da failing firm defense, mas desde logo o teste que é aplicado é um teste francamente exigente, ou seja, basicamente a empresa que agora comprou um negócio em crise e que notifica a autoridade da concorrência e que diz, olha, tenham lá atenção porque esta empresa está numa situação deficitária e portanto sou eu que a posso salvar. E a autoridade vai dizer, ok, então mas demonstra-me lá o seguinte, primeiro, o target, na ausência da concentração, seria forçado a sair do mercado. Segundo, mostra-me lá que não haveria uma alternativa melhor, fosse uma reestruturação do negócio, fosse um outro adquirente que oferecesse menos problemas. E já agora, parênteses, isto pode ser especialmente complicado em mercados que tenham já uma tendência oligopolista e onde possa efetivamente haver alguma consolidação no presente e no futuro. Pensa em mercados com 5, 6, 7 operadores e alguns até menos, e setores nomeadamente regulados, onde se houver, tipicamente nunca temos muitos operadores, em telecoms, energia, etc. Mas, por exemplo, pensem no retalho. O retalho tem meia dúzia de operadores, ou seja, podemos dizer, bem, se calhar tem uns 10 ou uns 15, ok, mas depois vamos ver que o C5 ou o C6, ou seja, o conjunto das 5 ou 6 maiores insígnias, representam 70% ou 80% do mercado, não é? Ou 60% ou 70%. E, portanto, os fenómenos de consolidação em tempo de crise, em mercados mais ou menos concentrados, podem efetivamente suscitar dúvidas e problemas, porque vamos ter concorrentes, eventualmente, a tentar adquirir um outro concorrente, porque vem ali uma oportunidade, mas também porque essa empresa poderá estar numa situação mais complicada e a aquisição ser, de facto, uma solução em termos de consolidação do mercado. O terceiro item que a autoridade vai exigir é dizer, olha, bem, mostra-me ainda que na ausência da concentração, pelo menos os ativos, no fundo que se estão a adquirir, também sairiam do mercado. Ora bem, este teste é especialmente difícil, posso dizer-vos que a nível da União Europeia, eu creio que temos talvez umas 4 ou 5 operações de concentração onde a teoria da failing firm defense mais ou menos vingou, e portanto não é efetivamente algo fácil, porque as autoridades vivem com o risco e com o medo do risco e portanto na dúvida preferem sempre bloquear uma operação a permitir que ela seja implementada e que depois se venha a verificar no futuro que daí resultaram problemas de concorrência. Agora, se este é um teste difícil, a questão é perguntar se uma empresa pode recorrer não à failing firm defense, mas à flailing firm defense, que se quiser não é propriamente um conceito novo, existe mais ou menos desde os anos 70 nos Estados Unidos e também na Europa há muito tempo que se usa e os economistas também olham para isto com algum interesse. No fundo a ideia, a empresa, vamos cá ver, o target não sairia do mercado, mas a questão é, estamos a falar de um concorrente efetivo ou estamos a falar de uma empresa que, não estando em situação já de insolvência ou pré-insolvência, todavia já não tem capacidade para concorrer de forma eficaz no mercado, porque, por isso, simplesmente precisa que alguém faça um investimento adicional nas operações que desenvolve. E pensem, às vezes temos sinais, já não consegue cumprir obrigações financeiras, está sempre a entrar em default, tem problemas já de layoff com funcionários, etc. Isto são sinais de que pode não estar já em insolvência, portanto, dificilmente cairia na failing firm defense, mas são sinais claros de um concorrente que, na verdade, já não é um concorrente, é um sobrevivente. É alguém que, neste momento, apenas luta para se manter à tona d'água. E a questão é saber se uma autoridade deve ou não deve olhar para isto com mais benevolência e com mais flexibilidade, precisamente porque o que pode estar em causa no momento atual de crise é salvar o negócio ou salvar, por vezes, até um setor. Parece-me, e esta é claramente a minha opinião, que neste cenário
as autoridades deveriam efetivamente procurar incorporar na análise não apenas aquilo que são, se quiserem, as regras clássicas de vamos lá olhar para o passado e tentar perceber, face ao passado, como é que o mercado evoluiria no futuro, porque isto, enfim, como eu observei, pouco ou nada nos diz, o que estava a acontecer há um ano ou dois, claramente não vai refletir a evolução do mercado no próximo triênio ou na próxima década, e, portanto, deveria fazer um esforço adicional para incorporar na análise o efeito da pandemia e o efeito de crise. Vamos cá ver, a crise, sendo uma novidade pela sua origem, não é uma novidade quanto aos seus efeitos. Nós tivemos uma crise financeira há 10 anos e que pode perfeitamente servir para se retirarem daí lições sobre o impacto nos mercados de uma crise à escala mundial e, por vezes, da necessidade, efetivamente, de aquisições deste género. Eu não quero dizer nenhum disparate, mas eu creio que no caso, por exemplo, da T-Mobile, precisamente o que aconteceu foi primeiro rejeitada, depois voltaram lá e acabou por ser aprovada. Ou seja, a crise também demonstra que efetivamente pode ser necessário haver alguma flexibilidade e se calhar nesse caso se tivesse havido flexibilidade, a operação ter-se realizado logo à primeira. A autoridade pode efetivamente, e porque aqui o preço de transação, olhar para o preço de transação. Ou seja, se o preço for muito alto, pode ser um sinal, não de que efetivamente a teoria da flailing firm, ou mesmo da failing firm, sejam credíveis, mas de facto alguém está a pagar um premium, precisamente porque tem ali uma oportunidade em termos concorrenciais, quiserem de adquirir um concorrente e, portanto, uma cota de mercado muito elevada que em circunstâncias normais não conseguiria. Portanto, o preço da transação pode ser aqui um indicador sobre se efetivamente estamos a falar de uma empresa que efetivamente já não é um concorrente e precisa de ser salva, ou se estamos a falar de uma oportunidade para um concorrente mais forte consolidar uma posição de mercado. Onde é que isto nos leva? Flexibilidade sim, e portanto claramente as autoridades devem admitir quer a failing firm, mas especialmente a flailing firm defense em tempo de Covid, o que não quer dizer que em casos de operações que suscitem de facto problemas, e pensem nos tais fenómenos de consolidação em mercados já mais ou menos concentrados, isto não leve as autoridades a equacionar a imposição de remédios. Ora, tipicamente, como muitos de vós também saberão, os remédios que as autoridades estão disponíveis para negociar são tipicamente remédios estruturados. Ou seja, a autoridade tem sempre uma abordagem muito fechada, no sentido de dizer, bem, eu estou aqui a olhar para uma operação, eu até percebo o racional e até consigo perceber o racional em tempo de crise, mas isto vai levar a um overlap no mercado, a uma cota elevada e, portanto, parece-me que poderá haver aqui problemas. E, portanto, eu estou disponível para autorizar se vocês desinvestirem o ativo A ou B ou me arranjarem um upfront buyer para resolver logo aqui o problema num determinado segmento da operação. Ora, parece-me que, face ao contexto que se vive, e tudo somado, percebendo precisamente que a situação é excepcional e, portanto, deve beneficiar de uma análise também excepcional, ainda que uma autoridade possa impor remédios, eu diria que neste caso em particular, e face ao contexto de pandemia, não só se deveriam permitir os remédios comportamentais que estão previstos, existem, mas tipicamente são rejeitados ou não são olhados como a melhor opção pelas autoridades de concorrência. Claramente, todos os prazos para cumprimento de compromissos devem ser mais alargados do que aquilo que tipicamente está previsto, ou seja, pensem que é muito comum uma autoridade da concorrência impor remédios em que exige, por vezes, que as empresas desenvolvam determinados passos em 30 dias, em 3 meses, em 6 meses, nomeadamente às vezes é preciso realizar um desinvestimento em apenas 6 meses, por exemplo, ou às vezes até em menos, ou ter que nomear logo um monitor trustee ou mesmo um divestiture trustee em muito pouco tempo, e claramente pode ser complicado de o fazer neste contexto. Para concluir,
o que é que nós podemos dizer sobre a pandemia e a atividade da Autoridade da Concorrência? Será que vai ser business as usual? Ou seja, vão continuar a olhar para as operações da mesma forma? Eu acho que podemos estar aqui, efetivamente, prisioneiros da tal máxima de que as crises são temporárias e as concentrações são para sempre. No sentido de o risco, é um risco que muitas vezes as autoridades não querem assumir, e, portanto, isso pode levar a alguma resistência na forma de olhar para este contexto, como um contexto que mitigue precisamente problemas que possam surgir e, nesse sentido, facilitar as aquisições. Acho que depois temos aqui uma questão de natureza substantiva. O teste legal é um teste efetivamente muito fechado, precisamente porque o que se olha é, bem, isto leva ou não leva a um fenómeno de consolidação no mercado que seja suscetível de levar a aumentos de preços, redução de qualidade e liberdade de escolha ou redução de quantidade. E resume-se praticamente a isto. E no contexto atual, parece que pode não haver espaço para introduzir na análise não só outros fatores, vou salvar não sei quantos postos de trabalho, já há muitos anos que se fala na necessidade, por exemplo, de tentar incorporar valores como valores ambientais nas análises. Pensem que estas operações mais recentes, por exemplo, Facebook, WhatsApp, etc., vieram suscitar também a necessidade de se pensar em fatores como privacidade, etc., e que devem ser incorporados nas análises. Mas o teste, de facto, é muito fechado. O que nos leva, se quiserem, a um conjunto de problemas de natureza mais processual, que é, se a autoridade ficar agarrada a um teste muito fechado, clássico, pensado para situações de concentração em ambiente, vá lá, normal, em que a economia está a funcionar normalmente, vai sempre pensar no dever de suspensão, vai tomar como ponto de referência um contrafactual normal e vai pensar em remédios normais. Parece-me que está errado. O contexto é excepcional e a única forma de lidar com o contexto excepcional é precisamente assumir aqui uma muito maior flexibilidade na análise de coisas que já existem, ou seja, não é preciso modificar o sistema legal existente, é simplesmente preciso olhar para a forma como se permite ou não permite uma derrogação à suspensão, a forma como se incorpora ou não incorpora na análise o efeito de crise, a forma como se aceita ou não aceita, failing firm em situações claras de base insolvência ou a flailing firm em situações claras em que aquele concorrente é o mero sobrevivente do mercado, para precisamente viabilizar negócios que nesta altura podem ser a única forma de relançar a economia. Peço desculpa, alarguei-me ligeiramente, mas era um pouco isto que vos queria deixar. Espero que tenhamos tempo no final para retomar alguns temas e passo agora ao Bruno Zezas Barradas, que nos vai falar de gun jumping. Obrigado. Delay, talvez da conexão. Bom dia a todos. Apenas fazer um pequeno resumo daquilo que vai ser a minha intervenção nestes 10 minutos que se seguem. Será muito prática e olhar para aquilo que tem sido chamado como gun jumping e que práticas ou não é que podem revestir efetivamente uma prática de gun jumping. E depois dar apenas algumas orientações de práticas, quer temporais, quer a nível de comportamentais, quer a nível de conteúdo e de práticas que devem servir de alerta para as empresas quando estão envolvidas nestes processos de transação, nos processos de due diligence, de avaliação de outras empresas, para não incorrerem numa infração de gun jumping. Correndo muito sumariamente os últimos anos, nós verificamos que quer a Autoridade da Concorrência, quer a Comissão Europeia estão bastante ativas neste campo. E, portanto, começamos a ouvir falar cada vez mais sobre gun jumping. Tivemos em plena pandemia uma decisão de gun jumping. E temos que fazer aqui uma pequena ressalva de facto, porque este processo não se iniciou durante a pandemia, já vinha do final do ano passado, a altura em que a autoridade de facto detectou que não tinha sido notificada uma operação, estou a falar da operação do Hospital Particular do Algarve, e em março de 2020 adotou a decisão. No entanto, isto também mostra que a autoridade, mesmo em tempo de pandemia,
aquelas infrações que, à partida, são consideradas menores, não sendo, mas que no mercado as empresas tendem-se a preocupar, se calhar, mais com práticas e não tanto com infrações que possam decorrer de uma transação, mostra também que a autoridade continua atenta e continua a cumprir aquilo que são as suas competências e, portanto, continua a intervir no mercado. Portanto, se olharmos para os últimos anos, tivemos decisões em 2017, tivemos em 2019 e também em 2020. E, de facto, o que continuamos a verificar no mercado, e isto em plena pandemia, sim, agora nestes últimos meses já de quase rescaldo, o que verificamos é que a autoridade continua, de facto, a fazer pedido de elementos, continua a monitorizar o mercado e continua a estar atenta às operações de concentração que estão a ocorrer. Não só operações de concentração que estão a ocorrer, mas sim também transações que ocorrem no mercado. Portanto, todas configuram uma concentração e são por isso, terão por isso de ser notificadas à autoridade a concorrer. O mesmo em espelho acontece na Comissão Europeia e coloquei aqui apenas a título de curiosidade 3 decisões, são as mais conhecidas, e também as coimas que foram aplicadas. E verificamos que de facto não são coimas menores, são coimas exatamente iguais e do mesmo nível. Já veremos de seguida a moldura penal aplicável, contra nacional aplicável, são coimas igualmente elevadas e, portanto, que de facto transparece uma mensagem para o mercado que é uma infração que as autoridades e a Comissão Europeia estão preocupadas e valoram. Posto isto, perante uma infração de gun jumping, o que é que podemos esperar? Muda assim tanto o quadro contra a ordem nacional? De facto, não muda. É preciso, em primeiro lugar, pensar no horizonte temporal em que gun jumping pode ocorrer. Não é só durante a transação e no momento em que estamos a negociar os contratos e decidimos se é notificável ou não analisamos a questão. Temos um período de 5 anos em que a autoridade pode investigar e pode detectar a prática e pode contactar as empresas nesse sentido. E, portanto, o gun jumping envolve sempre um período de insegurança jurídica que as empresas podem ser confrontadas no futuro, após uma aquisição, após pagamentos, após o closing total do negócio, após o investimento e todas as quantias financeiras libertas, com uma notificação da autoridade da concorrência, que sim, pode levar posteriormente à obrigação de notificar novamente a operação, mas pode também levar a uma decisão de não aprovação. E de facto, é uma infração que pode criar grande instabilidade jurídica para as empresas e, tendo, como podem ver nos próximos tópicos, e que não vou entrar aqui em detalhe, tendo a mesma moldura contra a ordem nacional que as restantes infrações, nomeadamente ter uma infração punida com 10%, até 10% do volume de negócios, sendo igualmente possível aplicar uma sanção pecuniária compulsória. Como podem ver, vai ter 5% da média diária do volume de negócios por cada dia de atraso, a partir do momento em que a autoridade notifica as empresas para notificarem a operação de concentração que deveria ter sido notificada e não foi notificada. Portanto, é uma coima que, além de ser a coima normal até 10% do volume de negócios, vai contando dia a dia até essa notificação ser feita. E com todas as consequências que pode ter para o próprio negócio. Envolve, da mesma forma, a responsabilidade dos administradores e, portanto, uma notificação que não for feita anteriormente pode, no futuro, com toda a insegurança que pode gerar a transação, ou mesmo a reversão dessa transação e o não exercício de controle, etc., pode levar à obrigação de notificação, ou seja, a notificação afinal irá ocorrer. Isto a nível do que são as preocupações para as empresas e do que pode ser o impacto financeiro e contra a ordem nacional. Mas pensar que gun jumping temos estado a falar e parece que gun jumping ocorre quando há uma falta de notificação. Este era o ponto central que gostaríamos de realçar. O Pedro já alinhavou um pouco na apresentação anterior. De facto, gun jumping não existe apenas quando há uma falta de notificação. Há outros comportamentos que podem levar a gun jumping. Temos a notificação neste primeiro grupo. Se olharmos para o segundo, é a obrigação de standstill, que o Pedro falava há pouco. E de facto, durante o período em que é feita a due diligence, é assinado um SPA, um contrato de promessa de compra e venda, ou um contrato de compra e venda com uma condição suspensiva para a aquisição posterior da empresa após a decisão, podem ser fixadas determinadas regras entre as partes para controlar o que a empresa faz ou não nesse período,
podem configurar uma infração de gun jumping. Eu usei a expressão mesmo controlar propositadamente, porque o gun jumping é isso mesmo. É uma empresa que durante o período, neste caso, durante a obrigação de standstill, em que já está a notificar a operação à autoridade da concorrência, ou ainda está a preparar a notificação no escritório e vai dar entrada uma semana, 5 dias, o que for, estiver previsto a seguir, mas que no contrato que já foi assinado se prevê determinadas regras, nomeadamente direitos de veto, por exemplo, reuniões para acompanhar a estratégia que a empresa está a adotar no mercado, os investimentos que a empresa está a fazer, investimentos que podem ter um nível que se compreende e que seja proteção do investimento, mas também podem ser vistas informações e condicionada a atuação da empresa num nível que se chama de gestão ordinária e do que é a estratégia da empresa enquanto entidade única que ainda não foi adquirida e que essa aquisição ainda não está aprovada, que podem colocar em causa o controle da atividade. E, portanto, tudo o que forem regras, não vamos entrar aqui em detalhe no tipo de regras, estaremos disponíveis no final ou por e-mail para comentar essas situações, tudo o que forem regras e este é o red flag que temos que ter na nossa cabeça, que de facto demonstrem que há uma aquisição de controle e que eu posso condicionar uma atividade daquela empresa, constitui também uma infração de gun jumping. E um terceiro momento, muito rapidamente, que diz respeito ao período em que ainda estamos durante a DD, que estamos a analisar a documentação, que estamos a avaliar a empresa, ainda a perceber se queremos comprar ou não queremos comprar, e para isso para avaliar, precisamos de ver. De ver para querer, para perceber o valor da empresa, avaliar, definir preço. E nesse processo podemos, de facto, ter acesso, enquanto empresas, principalmente empresas verticalmente, é preocupante também, mas um nível adicional de preocupação, principalmente em concentrações horizontais, em que um concorrente compra outro concorrente, em que podemos ter acesso a informação estratégica e informação relativa a segredos de negócio e que pode levar no futuro no mercado, por exemplo, concentrações mal logradas, que estamos num bidding e no final não ficamos com a empresa e que temos acesso a informação que no final podemos usar, nomeadamente para conduzir a nossa estratégia e, no fundo, falsear a concorrência. E pode levar a situações de coordenação. E isto é também uma infração de gun jumping. Passando aqui para o próximo slide, e aqui é o slide onde eu queria perder um pouco mais de tempo, mas muito sumariamente, dizer quais são as preocupações que devemos ter durante todo o processo de aquisição de uma empresa. Como vimos, de facto, o gun jumping não surge só na fase da notificação, pode surgir desde o início, no momento em que se equaciona comprar, se reúne com a administração da outra empresa para saber se estão disponíveis para uma compra, se anunciaram que têm intenção de alienar capital, e a partir desse momento em que se tem um contacto ou uma intenção, há uma necessidade de fazer uma análise dos concorrencial. E essa análise é benéfica porquê? Porque nos permite perceber que tipo de controle se irá adquirir, permite-nos perceber que timings é que a transação irá ter, quer numa notificação nacional, como o Pedro referiu, ou numa notificação à Comissão Europeia, mas também antecipar potenciais problemas dos concorrenciais. Pode não compensar a uma empresa que acha que, até derivada de uma situação de crise, que possa adquirir um concorrente, mas de facto as questões de concorrência podem ser tão graves que essa avaliação prévia pode permitir à empresa dizer, ok, esta transação vai para uma segunda fase e eu não quero que vá para uma segunda fase, eu não estou disposto a ter esse custo. E, portanto, se calhar não vou fazer a transação. E uma equipa de concorrência, neste momento, um assessment de concorrência, pode ser uma mais-valia para antecipar essas preocupações. Da mesma forma, para começar, indo aqui para o segundo passo, alinhar aquilo que é o último cubo que eu referi há pouco, que é a entrada no processo de DD. Durante a DD há sempre uma equipa, as equipas são multidisciplinares, não só dentro da área jurídica, mas também assessores financeiros, etc., que no fundo têm acesso e definem um escopo de informação que pretendem receber e têm acesso aos documentos próprios da empresa, que são colocados em data room, ou presencial ou virtual, depois são trabalhados, são dissecados e dos quais são produzidos relatórios. Muitas vezes as próprias equipas internas, durante esse processo do diligence, têm também acesso a esses documentos internos do comprador ou do potencial comprador
e colocam questões aos seus advogados, querem ver esclarecidas, etc. E neste momento é também necessário ter uma equipa de concorrência que à partida defina o escopo material da DD, não só a área societária, mas também aquilo que é relevante do ponto de vista de concorrência para eliminar preocupações de existência de infrações de concorrência propriamente ditas, práticas, etc. Por exemplo, muitas vezes é durante uma DD que se descobre uma aquisição anterior daquela empresa que não foi notificada e que ainda está dentro do período em que a autoridade pode atuar, como também se descobrem práticas que podem ter alguma consequência concorrencial, nomeadamente a aplicação de uma coima, e que, como já me referimos noutros seminários, a responsabilidade transmite-se com compra. Portanto, na DD é essencial, ao definirmos a matéria, ao definirmos o escopo da DD, ter bem presente que há matérias de concorrência que devem ser analisadas desde o início. E, nomeadamente, nos últimos tempos isto está a mudar bastante. As DDs não estão só concentradas nas áreas societárias, nas áreas de fiscal e nas áreas regulatórias e público, estão a ficar cada vez mais centradas também na área de concorrência e numa análise transversal. Isto porquê? Porque este processo de DD, como já falámos, implica o acesso à informação, muitas vezes estratégica, informação que constitui segredo de negócio e convém, no fundo, filtrar este tipo de informação. E é aquilo que se tem chamado no mercado nos últimos tempos as chamadas clean teams. Ou seja, neste processo em que a empresa que pretende vender os seus ativos ou vender a empresa na totalidade faz um disclosure de informação, tem que haver uma equipa, e é aconselhável que haja uma equipa, são estas as diretrizes, quer da Comissão Europeia, quer da Autoridade da Concorrência, que olha para essa equipa, para essa informação, peço desculpa, vê o nível de informação que foi partilhado, detecta a informação que pode revestir informação estratégica e que pode levantar preocupações dos concorrenciais, filtra essa informação e depois, hoje em dia, já não se tem um único data room, temos sempre 2 data rooms, em que há um data room em que efetivamente está informação limpa e que qualquer pessoa da equipa interna do comprador, um colaborador da equipa interna que está a avaliar um negócio do próprio comprador, pode aceder, pode avaliar aqueles documentos, pode retirar as suas impressões e transmitir ao board. E outro data room onde está aquela informação, podemos dizer que tem um red flag gigante em cima, porque a sua partilha pode constituir uma infração às regras de concorrência e constituir uma troca de informação sensível. Que no futuro, passando por equipas comerciais, passando pela administração, na definição de estratégia futura da empresa, quer compre, quer não, pode no fundo moldar a atuação da empresa e pode levar a uma situação de coordenação. E portanto é essencial as equipas de concorrência filtrarem essa informação, redatarem todos os documentos que contenham informação confidencial, passem esses documentos já confidencializados para as equipas de cada área de prática que estão a verificar esses documentos e que produzam, elas sim, nos moldes que a Lei da Concorrência e as orientações da Comissão Europeia permitem, um relatório específico do diligence sobre a matéria que é confidencial. Ou seja, nós no final quase que temos um relatório geral, limpo, em que toda a gente pode aceder, e outro relatório a quem esteja ligado à administração, quem esteja ligado ao âmbito comercial da empresa não poderá aceder e terá que conter informação mais agregada, informação que não contenha estes segredos de negócio, já eliminada de um risco justo concorrencial posterior para as empresas. Para terminar mesmo, a última fase, e eu acho que esta fase era quase... É muitas vezes a fase que as empresas já decidiram que querem comprar, já foi escolhido, quando há vários bidders, já foi escolhido um comprador. Muitas vezes apenas se pensa na long stop date, pensa-se em todas as contingências que se encontraram e redigimos os documentos e pensamos na forma mais rápida de concluir um negócio. E muitas vezes, até por dificuldades financeiras que a própria empresa possa estar a sentir, etc., é necessário definir algum tipo de regras que permitam um controle sobre os ativos, perceber que aquele valor que se avaliou naquela altura, 2 meses depois da avaliação da Autoridade da Concorrência, não tem metade do valor, e portanto isso é possível fazer, mas na definição é necessário ter uma análise de concorrência para que
essas cláusulas, essas regras, direitos de veto, as reuniões de acompanhamento da empresa, que nos últimos tempos as empresas pedem muito, também se sente pela instabilidade do negócio, querem ter reuniões com o management do vendedor para perceber se o valor dos ativos se mantém. Querem também a proteção do investimento que vão fazer. Essas cláusulas não podem nunca levar, como falávamos há pouco, à aquisição de controle. E, portanto, é necessário olhar para o SPA, olhar para o contrato que está em causa, verificar essas obrigações durante o interim period e limitar ao máximo o risco concorrencial. Como limitar também, é o segundo ponto, a troca de informação. E um terceiro ponto, tudo o que são obrigações pós-aquisição e que têm a ver com obrigações de não concorrência, confidencialidade, solicitação de trabalhadores, etc. Há regras próprias para esse tipo de cláusulas que devem também ser analisadas, porque elas próprias podem constituir uma infração à concorrência e que pode ser detectada, por exemplo, numa notificação, numa operação que é notificada. A autoridade pode até não aprovar aquela cláusula e pode, posteriormente, pelo teor que viu no SPA, por este tipo de regras, etc., começar a formular pedidos de aumentos às empresas e iniciar um processo contra a ordem nacional. E neste sentido, o que pretendíamos com esta apresentação, e mesmo para terminar, era, no fundo, gerar um alerta para todas as empresas, ao analisarem uma aquisição, pensarem que os problemas de concorrência se colocam no dia zero e vão não só até ao dia do closing, mas continuam para lá do dia do closing. E, portanto, uma análise antecipada do que são os riscos concorrenciais daquilo que está para trás na atividade da empresa, daquilo que são os riscos concorrenciais da própria atividade do due diligence e da própria decisão de compra e do comportamento pós-compra é essencial. E temos visto que as autoridades da concorrência são efetivamente bastante ativas neste campo. E peço desculpa me ter alongado um pouco no tempo, vou passar também ao Luís. Exato. Começando aqui pelo início, eu dava aqui, e sem tentar entrar aqui no modo quase de relato de futebol, queria-vos dar aqui uma luz sobre como é que isto surgiu e qual é que era o contexto onde este tema surgiu. Acho que todos vocês se recordam daquelas conferências de imprensa e nos mídia em que, quer a nível da União Europeia, quer particularmente em Portugal, falava-se muito da questão da dependência que nós tínhamos relativamente ao estrangeiro, e designadamente a países como a China, quer na produção de ventiladores, quer na produção de máscaras, e portanto aqui o contexto havia, no slide anterior, havia aqui uma declaração quer da Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Van der Leyen, quer do Comissário Phil Hogan, quer do Comissário para o Comércio, em que referiam que, enfim, a Europa é sempre livre e está aberta a qualquer investimento por parte de países países ou empresas cuja sede não se situa no espaço económico europeu ou na União Europeia, particularmente, mas que esse investimento tem sempre que ter alguns limites associados. E foi nesse contexto que surgiu aqui três novos instrumentos da União Europeia, um deles já um bocadinho anterior, já no ano passado, que tem a ver com o regulamento da análise dos investimentos diretos estrangeiros, que ali está um erro, é de 2019, 19/3 de 2019, e depois a comunicação da União Europeia de 25 de março, portanto já em pleno timing de Covid, e muito recentemente, tem que ter menos de um mês, o livro branco sobre as condições de concorrência equitativas, no que refere às subvenções de países estrangeiros em empresas que se situem no espaço económico europeu. Eu queria depois só dar também ali um pequeno toque relativamente ao decreto de lei que já vem nacional, que vem um bocadinho replicar o que acontece no regulamento de análise da União Europeia e que teve aqui e que já existe em Portugal, apesar de nós não termos qualquer conhecimento até ao momento de alguma vez ter sido utilizado. Eu não estou a conseguir aqui passar os slides.
Pronto, mais uma vez aqui, vou passar aqui muito rapidamente a comunicação da Comissão Europeia, portanto já teve no contexto do Covid, e os pressupostos de aplicação ou dessa comunicação teve a ver com o risco acrescido para algumas empresas estratégicas e para algumas indústrias estratégicas da União Europeia, designadamente ao nível dos cuidados de saúde e da investigação, designadamente vacinas, etc. Esse risco estava associado à volatilidade dos mercados bolsistas europeus, que, enfim, diminuía brutalmente o valor dessas empresas europeias e que proporcionava aqui a existência quase um predatory buying, portanto uma aquisição quase predatória desses mesmos ativos por parte de empresas que se situassem fora do espaço económico europeu, ou seja, empresas estrangeiras que aproveitariam este momento de maior fragilidade da economia europeia e do valor destas empresas para fazerem a sua aquisição e para tentarem criar aqui uma posição quase de controle de ativos que são considerados estratégicos ao nível europeu. E, portanto, a comunicação esta comunicação da Comissão Europeia vem muito no sentido de que os Estados-membros devem estar vigilantes e utilizar todos os instrumentos que estejam disponíveis, desde logo aquele decreto-lei de 2014 a nível nacional, para contornar e para tentar amenizar esta possibilidade de algumas empresas nacionais ou europeias virem a ser adquiridas por países que se situem fora do espaço económico europeu. E com base nisso foi pedido que adaptassem esses instrumentos que já existissem ou criassem novos com base já neste regulamento de análise. Atualmente, como vimos, apenas 14 Estados-membros tinham. Este regulamento de análise de investimentos diretos estrangeiros só vai ter entrada efetiva em 11 de outubro de 2020. E, portanto, mas apesar disso, lá está, como eu disse há pouco, a comunicação da Comissão Europeia pede já que esse regulamento seja aplicado no momento presente. Tem a ver com investimentos provenientes de países terceiros da União Europeia, incluindo os governos desses países, não tem qualquer estabelecimento de limiares e basicamente foca-se em questões de segurança ou de ordem pública, e os Estados-membros podem abrir processos de investigação para esses negócios por causa destas razões, e nesses processos devem considerar todos os fatores que sejam pertinentes, designadamente os efeitos sobre as infraestruturas críticas, as tecnologias e os fatores de produção. E, resumindo, na prática, esta ideia do regulamento é os Estados-membros podem impedir um investidor estrangeiro ou um Estado estrangeiro de adquirir ou assumir o controle de uma empresa europeia. Esta é uma competência dos Estados-membros, a Comissão apenas tem um parecer que não é vinculativo e, em alguns casos, os Estados-membros têm que fazer essa notificação à Comissão Europeia ou estar em causa alguns setores em que algumas indústrias em que haja, por exemplo, a existência de fundos a nível da Comissão Europeia, de apoio, etc. Este regulamento, muito rapidamente, considera algumas hipóteses, por exemplo, os investimentos em portfólios, aqui eram considerados que eram captados os negócios em que a empresa estrangeira fosse adquirir uma influência efetiva na empresa, portanto, que adquirisse mais do que 5% do capital social, previa a possibilidade de se voltar a existir golden shares, desde que sejam necessárias e profissionais para atingir os objetivos de ordem política. Isto podia ter aqui um impacto com o artigo 63 do Tratado e que o Tribunal de Justiça resolve com esta noção de ter uma razão imperiosa de interesse geral e de ser suficientemente ameaçador e grave para os Estados-membros. Este regulamento centrava-se em infraestruturas críticas, ainda que, enfim, esta limitação, energia, transportes, água, é bastante extensa, mas sempre com o objetivo de garantir a segurança e a ordem pública dos Estados-membros. No slide seguinte, pronto, queria só aqui dar também muito rapidamente uma ideia sobre o que é este livro branco. Portanto, basicamente trata-se de uma proposta da Comissão para criar condições de concorrência equitativas no que se refere às subvenções estrangeiras. Está em consulta pública até setembro de 2020 e basicamente tenta aproximar as subvenções, os apoios que são concedidos por Estados estrangeiros a empresas que se situem no território da União Europeia e tentar, uma vez que estes apoios não são captados pelo sistema de auxílios de Estado que vigora
na União Europeia, em que basicamente sempre que um Estado-membro europeu dá um apoio a uma empresa nacional, esse apoio tem que, passado determinados limiares, tem que ser avaliado e autorizado pela Comissão Europeia no sentido de dar no sentido de ser compatível com o mercado interno. Portanto, aqui capta todas as subvenções estrangeiras que distorcem o mercado interno, designadamente no funcionamento geral do mercado, nas aquisições de empresas da União Europeia, nos procedimentos de contratação pública, e aqui há uma grande preocupação também da União Europeia, no sentido de, com base nessas subvenções europeias, conseguirem captar o financiamento que é dado pela União Europeia às empresas específicas. Aqui, basicamente, a ideia que aqui, tentar aqui acelerar um bocadinho, é que essas subvenções estrangeiras têm que causar, direta ou indiretamente, uma distorção no mercado interno. Portanto, têm que ser atribuídas diretamente a empresas estabelecidas na União Europeia, mas também são captadas por este livro branco, que ainda não é vinculativo, mas poderá vir a ser, são captados também todas as subvenções estrangeiras concedidas a empresas que estejam num país estrangeiro, mas que, por exemplo, tenham uma subsidiária estabelecida na União Europeia, ou também no sentido de, mesmo que a empresa se situa num país estrangeiro, facilita a aquisição de uma empresa situada na União Europeia, ou também para tentativas de participação em procedimentos de contratação pública. Aqui, só para tentar aqui terminar, dar aqui uma ideia também do Decreto-Lei de 2014, que, mais uma vez eu disse, nós não temos conhecimento que tenha sido alguma vez utilizado, mas que ainda assim é um instrumento legislativo de cariz nacional que permite que Portugal imponha ou implemente um regime de salvaguarda de alguns ativos estratégicos que sejam essenciais, designadamente para a defesa ou segurança do território nacional ou para a prestação de serviços essenciais. Portanto, os Estados, neste caso o Portugal, pode abrir uma investigação e pode se opor à aquisição desses ativos estratégicos quando estes venham a ser adquiridos direto ou indiretamente por pessoas ou por empresas de países estrangeiros da União Europeia ou ao Espaço Económico Europeu. Isto é, que tenham a sua sede ou a localização efetiva da sua administração fora do território da União Europeia. Esta aquisição de ativos estratégicos tem que obrigatoriamente pôr em causa, de uma forma real e suficientemente grave, quer a defesa e a segurança nacional, quer o aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional. Uma particularidade deste regime é que se centra apenas, e ao contrário do regulamento do Foreign Direct Investment a nível europeu, este decreto-lei centra-se apenas em 3 áreas: na energia, nos transportes e nas comunicações. O procedimento de aplicação deste decreto-lei, portanto, lá está, tem que resultar uma ameaça à defesa e à segurança nacional ou ao aprovisionamento do país. Isto significa que tem que pôr em causa a segurança física e a integridade desses ativos estratégicos. Estes ativos estratégicos têm que ter assegurada uma permanente disponibilidade e operacionalidade, têm que ter uma qualidade, tem que ser preservada a sua confidencialidade quando estejam em causa dados ou informações estratégicas também para o país. Este controle direto ou indireto por países terceiros da União Europeia é normalmente aferido pelo órgão, neste caso é o Governo, quando estejam em causa quando esses países ou essas empresas tenham ligações a países que não respeitam os princípios do Estado de Direito Democrático, que haja um risco grave e efetivo para a comunidade internacional, por exemplo, quando essas empresas tenham associações ou tenham ligações a organizações terroristas, ou quando já tenham utilizado a sua posição de controle para dificultar a regular prestação desses ativos estratégicos. O último slide refere-se ao procedimento de oposição ou de aprovação destes investimentos. Portanto, há um prazo que o Governo pode ter a iniciativa, um prazo de 30 dias após a celebração do negócio jurídico ou desde que este negócio passe a ser do conhecimento geral. É uma competência do membro do Governo que é responsável pela área onde este ativo estratégico se situa, sem prejuízo de ser sempre obrigatória a notificação aos ministros da Defesa, dos negócios estrangeiros e da Segurança Interna. Tem de haver uma apresentação de informação e de documentação relativamente a essa operação, e essa decisão é do Conselho de Ministros e é dada normalmente num prazo máximo de 60 dias desde a data da entrega dessas informações. Caso não haja uma decisão expressa de oposição, há a possibilidade desse negócio ser aprovado
tacitamente após esses 60 dias. Caso, pelo contrário, haja uma decisão de oposição, essa operação, esse negócio será nulo e ineficaz. Há uma possibilidade das empresas também terem a iniciativa de pedirem, quando estão a avaliar um negócio e antes de o concluírem, tentarem pedir que haja uma autorização por parte do Governo. Portanto, tem que basicamente dirigir um requerimento de confirmação de que o Governo não se opõe a esse negócio, e se o Governo não responder no prazo de 30 dias, é considerado que o Governo não se opõe à efetiva celebração e implementação desse negócio. É um bocadinho isto, enfim, já ultrapassei aqui um bocadinho estamos a terminar do tempo, sem prejuízo de ter estado a fazer a apresentação em modo relato de futebol. Não, de todo. Mas quando passo aqui ao Pedro a palavra para fazer a conclusão. Obrigado, Luís, e peço desculpa, de facto, os temas são muito interessantes, vou que excedêssemos ligeiramente o tempo previsto. Se calhar só para fazer aqui o wrap-up, este último tema é francamente interessante e nós, em princípio em outubro, setembro, outubro, vamos ter um seminário dedicado exclusivamente ao Foreign Investment, até porque o regulamento, como se observou, vai entrar em vigor, ou seja, ele já pode ser utilizado. Aliás, a Comissão, como o Luís disse, tem incentivado os Estados-membros a recorrer a estas ferramentas. Já temos uma legislação nacional, exclusivamente nacional, desde 2014, ainda com um âmbito um bocadinho mais restrito. O ponto aqui, enfim, como o Luís dizia, nós, enfim, como saberão, trabalhamos, obviamente, em muitas operações, e ainda não fomos confrontados com esta necessidade. Agora, efetivamente, parece-nos que, havendo um regulamento, havendo a recomendação da Comissão Europeia a incentivar a sua utilização, e havendo até já, neste caso, um mecanismo interno semelhante, muito rapidamente eu acho que vamos ter aqui, vá lá, uma notificação adicional. Por um lado, vamos ter que notificar às autoridades de concorrência, Comissão Europeia, ou uma autoridade nacional de concorrência, quando tenhamos uma operação que atinja os tais limiares de notificação, e eventualmente, e parece-me que num cenário de crise isto é francamente provável, vamos ter cada vez mais aquisições realizadas por fundos estrangeiros, muitos deles fora da UE, ou mesmo empresas localizadas fora da UE. A posição, como todos sabem, do governo português e do Estado português ao longo das últimas décadas é claramente uma posição de pró-investimento estrangeiro, mesmo que seja fora da UE, e, portanto, não se conhecem grandes restrições ao investimento estrangeiro em Portugal. Portanto, a nossa sensibilidade é que isto não será necessariamente um problema no futuro, até porque, enfim, têm saído muitas newsletters e muitos artigos sobre este tema. Nós, do lado da representação de Portugal, a nota que temos feito é calma com o alarmismo, porque o Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o critério necessário para se poder bloquear um investimento estrangeiro. E o critério é bastante apertado, ou seja, tem efetivamente que se demonstrar que está em causa a segurança interna, a segurança nacional, a ordem pública, etc. O que são valores, enfim, não só de extraordinária importância, mas obviamente não é qualquer operação, ainda que num daqueles setores estratégicos que vimos aqui identificados, energia, telecoms, etc., que põe em causa esses valores. No contexto de pandemia, obviamente, havia algum cuidado e alguma preocupação com questões de saúde. Agora, alguém, de repente, tomar conta de um determinado produto de saúde que possa pôr em causa o acesso aos cuidados de saúde, mas o critério é apertado. E, portanto, eu acho que podemos vir a ter mais uma formalidade do que um problema, mas ainda assim pode ser uma formalidade adicional a ter em conta em futuras operações, porque tem este procedimento de notificação que aqui está identificado e que seguramente vai começar a ser implementado nos próximos meses. Agradeço a todos a paciência, ficamos à vossa disposição para quaisquer questões que queiram colocar. O tempo, efetivamente, peço desculpa, acabou por ultrapassar ligeiramente o que estava previsto. Em todo caso, eu penso que têm aqui os nossos contactos, portanto, ficamos à inteira disposição para qualquer questão que queiram colocar, podem enviar por e-mail, peguem no telefone e liguem-nos,
e estaremos obviamente disponíveis para responder a questões sobre estas matérias ou sobre quaisquer outras que considerem pertinentes relacionadas com o momento particular que vivemos. Eu penso que este será o último webinar antes, enfim, não diria do verão ou das férias, porque nós provavelmente vamos estar a trabalhar, mas vamos ter seguramente aqui um período mais morno e voltaremos em setembro com um novo ciclo de webinars. Não sei se alguém ainda quer colocar alguma questão por escrito através do Q&A. Caso não tenham perguntas, damos por encerrado este webinar e espero vê-los a todos em breve, desejavelmente num formato presencial, pelo qual todos ansiamos. Vou só verificar se há alguma questão, eu penso que não, e portanto, muito obrigado pela paciência, por nos ouvirem e até breve.